Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pregadores e pregadoras do estado de Santa Catarina, é uma grande alegria partilhar com vocês nesse breve momento aqui deste encontro que vocês estão fazendo de maneira online. Meu nome é Leandro Rabelo. Nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação do Brasil. Sou do estado do Rio de Janeiro, da Diocese de Campos, do interior do estado do Rio, e sou professor, e é uma alegria para mim estar com vocês nesse encontro de hoje. Meus amados irmãos, nosso momento aqui de pregação, de formação, estará em torno de duas passagens bíblicas. Eu queria convidar você a pegar comigo a passagem que está na carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 14. Nós fizemos agora recentemente um estudo da carta aos Romanos, nos aprofundamos nessa carta, no que São Paulo quis nos dizer através dessa carta, mas no capítulo 10, versículo 14, diz assim para nós: Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Esse é o tema desse momento, dessa pregação. E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Meus queridos, a igreja, ela existe para evangelizar. E a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Por isso, a igreja prega a palavra. Aquilo que nos outros ministérios é algo que eles usam-se para servir, no sentido de que a palavra alimenta os ministérios, alimenta os serviços, para nós, no ministério de pregação, a palavra é o seu primeiro fim. É a pregação que suscita a fé. Nós partimos da palavra para que a fé seja suscitada no coração dos nossos irmãos. Por isso, essa palavra da carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, vai dizer: Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Meus amados irmãos, entendem a nossa responsabilidade? Como as pessoas ouvirão falar de Jesus se nós não o pregarmos? E essa responsabilidade nos nossos grupos de oração, ela é nossa, dos pregadores. Aqueles que anunciarão, aqueles que entenderão a sua responsabilidade. Esse anúncio eficaz, ele depende, claro, do operar do Espírito nas nossas vidas. Nós anunciamos a palavra de Deus pela força, pela graça, pela unção do Espírito Santo. Essas perguntas, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Essas perguntas, elas traçam um esquema de evangelização. De nós, principalmente os pregadores, nós somos enviados, pregamos, escutamos, cremos. E se nós fizermos a ordem inversa, crer, escutar, pregar, ser enviado. Nesse contexto, meus amados irmãos, nós vamos começando a cada vez mais mergulhar na nossa responsabilidade enquanto pregadores e pregadoras. Uma outra passagem que eu gostaria de pegar com vocês para essa breve meditação que nós estamos fazendo aqui é a passagem que nos traz a figura do profeta Elias. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus começa a nos trazer a figura de Elias. A palavra não o faz como ela faz, por exemplo, com outros grandes homens do Antigo Testamento, como Moisés e outros tantos homens em que narra desde o seu nascimento. Elias simplesmente surge. No capítulo 17, versículo 1, Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer
a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva. Veja que a palavra de Deus nos traz a figura de Acabe já no contexto da sua missão. E se nós percorrermos todos esses primeiros versículos do capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, nós vamos conhecendo também um pouco da essência de Elias e fazendo uma ligação com ela da nossa vida de pregador. Elias, um profeta do Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus nos falava através de quem? Do profeta. O profeta era aquele que Deus se valia para falar ao seu povo. Com a vinda de Cristo, com a vinda do Senhor Jesus, o próprio Deus vai nos falar em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Mas até então, nós olhamos para a figura dos profetas e vemos que eles são homens que falam em nome de Deus. Deus fala através deles. E o profeta Elias, então, inicia sua trajetória anunciando uma seca. Anunciando, ele vai a Acabe e diz a Acabe, governante, que naquele tempo não haveria chuva e por isso não haveria colheita, por isso não haveria alimento. Tudo isso, irmãos, todo esse contexto da seca servindo como uma espécie de castigo para aquele povo, porque eles acabaram de introduzir o culto a Baal, ao deus Baal. Irmãos, essa passagem vai nos levar, então, a um outro momento de Elias, momento esse em que ele encontra com aquela viúva. Deus manda primeiro Elias ir para um lugar deserto, para a torrente de Carite, e lá Deus promete a Elias que ele seria alimentado pelos corvos. Os corvos levavam para ele carne, levavam para ele pão, e ele bebia da água da torrente de Carite. Logo em seguida, então, passado algum tempo, essa corrente de Carite seca e Deus envia para Elias para Sarepta. E diz para ele que lá ele vai encontrar uma viúva e que aquela viúva ela vai servi-lo, ela vai cuidar dele. Veja que Elias então faz isso, o versículo 7º do capítulo 17, ele chega, tudo acontece como Deus havia dito que aconteceria, e Elias chega logo pedindo para aquela mulher que ela faça para ele um pão. Ao que, para a surpresa de Elias, a mulher diz a ele, como eu vou fazer um pão para você? Eu estou juntando, vim aqui agora pegar essa lenha para fazer um último pão para eu e meu filho comermos antes de morrermos. E Elias então promete para aquela mulher, pode fazer o pão, porque a farinha da sua vasilha não acabará, o azeite da sua ânfora não acabará. Irmãos, assim a mulher faz aquele pão para Elias, Elias vai para a casa daquela mulher, porque essa passagem já ensina uma coisa muito interessante para nós. Onde o homem de Deus está, não falta o alimento. Onde tem a presença de um homem de Deus, onde tem a presença de um pregador de Deus, o alimento não falta para o povo. E o que é o alimento que o povo tanto precisa para alimentar a sua fé, para crer no Senhor, como nos disse Paulo aos Romanos? O que o povo tanto precisa é da palavra de Deus. Alimento para as suas almas, alimento, carne para a sua vida, para a sua carne, a palavra que se encarna em nós e vai transformando a nossa vida. Essa passagem de Elias com a viúva ensina para nós que onde falta alguma coisa e chega um homem de Deus, o homem de Deus supre aquela falta. Primeiro faltava para aquela viúva e para o seu filho alimento. E Deus, através de Elias, proveu o alimento para aquela viúva e para o seu filho. Repito, onde está o homem de Deus, não falta alimento para o povo. Lá no seu grupo de oração, enquanto você, pregador, você, pregadora, cheio de coragem, cheio de ânimo, enquanto você existir, não faltará para ser dado ao povo o alimento da palavra, pregado através de você, através do chamado que Deus fez a você. Você, como um garçom, vai servir desse alimento que é a palavra de Deus para aqueles que estão lá. E no decorrer dessa passagem da viúva, o filho dela morre.
vem a situação de morte. E de novo o profeta Elias, agindo em Deus, ele pega o filho daquela mulher, ele ora por aquele filho e aí ele retoma a vida. E aquela mulher, muito perplexa diante daquilo que Deus fizera através de Elias na vida do seu filho, a mulher exclama no versículo 24: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente nos seus lábios. Gente, por que a perplexidade dessa mulher? Porque agora ela viu algo extraordinário. Onde ela via morte, ela passou a ver vida. E ela de novo é alimentada na sua fé pela figura do profeta, pela figura do homem de Deus que ora, que pede a Deus, porque além de onde o homem de Deus está, onde o profeta de Deus está, onde o pregador do Senhor está, não falta alimento para as pessoas. Assim também, onde está o profeta, o pregador, o homem que leva a palavra de Deus, não há nenhuma situação de morte. Porque esse homem de Deus, essa mulher de Deus, anuncia a palavra e a palavra gera vida dentro das pessoas. Onde há qualquer situação de morte, vai acontecer a situação de vida. Onde há morte, virá a vida. E aí a mulher então vai dizer para ele: um homem de Deus, eu vejo que agora você é. Por quê? O homem de Deus, ele é uma testemunha. Pela sua presença, tudo aquilo que está oculto vem à tona. Aquela mulher achou que o seu filho havia morrido por causa do seu pecado. Por sua presença, as faltas ocultas são reveladas, atraem o castigo. Essa foi a reflexão que a viúva fez. É a figura do gentio que volta à sua fé. E como eu disse, onde o homem de Deus está, não falta alimento. Onde o homem de Deus está, não falta vida. Muitas vezes, irmãos, nós temos muitas dificuldades para discernir o nosso chamado. A gente inicia o nosso ministério cheio de unção, a gente desafiava qualquer obstáculo. E hoje, como Elias, muitas vezes nós nos escondemos dentro de uma caverna. Nós nos colocamos dentro de uma caverna. Se você pegar ainda os próximos capítulos desses que nós estamos lendo, o capítulo 18, vai narrar aquele momento em que Elias luta contra os sacerdotes de Baal e os vence para provar a todo aquele povo que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias, que Baal não é o Deus verdadeiro, que Baal é um Deus criado pelo humano, é um Deus que não é verdadeiro. E quando Elias então clama ao Senhor o fogo para que venha e consuma aquele novilho que ele havia colocado no altar, todo o povo vê que o Deus de Elias é verdadeiramente o Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, nós vamos a cada dia, com cada pregação também, desafiando tudo aquilo que é falso. Nós vamos desafiando tudo aquilo que talvez aos olhos das pessoas é verdadeiro e não é. A figura do profeta, a figura daquele que anuncia a palavra de Deus, é a figura de fato do homem que prega a verdade, que prega o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem, então, nós vemos que Elias comprova para aquele povo que o Deus a quem ele servia, que o Deus a quem ele anunciava, era o Deus verdadeiro e que todo o povo podia confiar. O capítulo 19, então, vai falar da fuga de Elias. Por que Elias vai fugir? Porque como ele vence os sacerdotes de Baal, e esses sacerdotes são todos mortos por Elias e por aquele povo, Jezabel, esposa de Acabe, ela acaba ficando com muita raiva de Elias, e ela então faz uma ameaça a Elias. Ela diz que antes que chegue, até determinada hora, Elias teria o mesmo fim que tiveram os sacerdotes de Baal, os sacerdotes que serviam ao mesmo Deus que Jezabel servia. O que Elias faz? Elias tem medo e foge. Muitas vezes nós também fugimos por algum tipo de medo que talvez venha a nos querer alcançar. Medo de a gente não dar conta, medo de não termos santidade suficiente. E esses medos, por um certo modo, até são bons,
porque eles nos levam, nos impulsionam a querermos buscar cada vez mais o Senhor. E por isso que eu dizia que às vezes a gente começa o nosso ministério cheio de unção, a gente desafiava qualquer obstáculo e talvez hoje nós estejamos com certos tipos de medo, com certos tipos de receios. E o Senhor então faz para nós esse mesmo chamado que ele fez para Elias. Elias então vai, foge, e nesse caminho Elias se deita debaixo de um junípero, desejando a morte. Por que Elias deseja a morte? Elias deseja a morte porque ele tem medo. Elias deseja a morte porque ele não está mais suportando toda essa perseguição, não está mais suportando aquilo que ameaçam de fazer com a vida dele. Meus amados irmãos, nós pregadores, não podemos permitir que nada que ameace-nos nos impeçam de pregar. Nada, nenhuma coisa, nenhum medo, nenhuma insegurança, nada, 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 nenhum dos nossos cansaços, nossa preguiça, nosso desânimo, nada pode impedir que nós anunciemos a palavra de Deus, porque como diz a carta aos Romanos, e como crerão se não houver quem pregue? E se não houver quem pregue? E se você não pregar? E se eu não pregar? Como as pessoas serão alimentadas da palavra? E aí, irmãos, olhando para a figura de Elias, debaixo desse junípero desejando a morte, aparece um anjo. E o que o anjo leva para alimentar Elias? Eu estou no capítulo 19, versículos a partir do 3º, onde fala que Elias teve medo, partiu. E no finalzinho do versículo 5º, o anjo aparece e diz para Elias, levanta-te e come. Eu quero repetir essa palavra desse anjo para vocês, meus irmãos pregadores do estado de Santa Catarina. Levante-se e coma. Levante-se, saia de todo o seu cansaço, saia de si mesmo, saia das suas, talvez, das suas dificuldades e coma. Coma da palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, que o Espírito Santo seja a força que vai colocar você e eu em pé, e que, fortes no Espírito, nós nos alimentamos da palavra. E o anjo vai oferecer para Elias duas coisas para Elias se alimentar. Ele oferece pão e água. Meus amados irmãos, pão, a figura da palavra de Deus. O próprio Jesus nos disse, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus. E a água, um belo símbolo, um dos vários símbolos do Espírito Santo. Exatamente, irmãos, o anjo oferece para Elias os dois pilares que sustentam o nosso ministério de pregação. A palavra e o Espírito. O anjo oferece pão e água. O Senhor oferece para nós a sua palavra e o seu Espírito, para que nós nos levantemos e que nós possamos não ter medo de anunciar, porque muitos precisam de ser evangelizados. Muitos precisam de ter a palavra de Deus tocando nos seus corações. E como eles ouvirão se não houver quem pregue? Quem vai pregar sou eu, quem vai pregar é você. Quando temos certeza do nosso chamado, irmãos, cabe-nos orar e deixar Deus agir. E aí nós vamos vendo nessa passagem que Elias continua o seu caminho e Elias se esconde numa caverna. Hoje o Senhor nos trouxe aqui nesse encontro para tirar você dessa caverna. Na passagem, Elias entra na caverna e Deus vai se mostrar, Deus vai se manifestar para Elias, vai haver uma teofania de Deus na vida de Elias. E aí passa o fogo, passa o vento e depois Deus se manifestará a Elias no capítulo 19, mais para o final do capítulo, como uma brisa suave. Hoje o Senhor trouxe a mim e a você aqui nesse encontro, porque Ele quer nos tirar de todas as cavernas que nos aprisionam nesse momento. Eu não sei qual é a caverna que aprisiona você. Talvez a caverna que te aprisione seja o comodismo. Talvez a caverna que te aprisione seja o medo, a insegurança, a falta de fé, o desespero.
Eu não sei qual é a caverna que aprisiona você. Mas eu tenho para dizer para você uma palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. O Espírito do Senhor é a força exterior que transporta o profeta e o coloca para fora da caverna. O Senhor diz para Elias: Elias, sai dessa caverna, saia dessa caverna. Mesmo que você seja odiado pelo mundo, como nos diz no capítulo 19, versículos 1 e 2. Os israelitas, eles misturavam um pouco a sua crença, ora eles serviam e adoravam ao Deus verdadeiro, ora eles serviam e adoravam a Baal. Quantas pessoas nesse mundo nosso de hoje também assim, ora estão em Deus, ora estão procurando outros deuses, outras crenças. Baal, nesse contexto bíblico, significa o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, mas na verdade, aqueles que serviam a Baal passaram fome. A disputa que está aqui em jogo nessa passagem é o que está em jogo é uma fé monoteísta ou uma fé politeísta. Pode-se acreditar em tudo o que quiser. Elias quis mostrar para o povo que a fé é no único Deus, no único Senhor. E a sua caminhada então começa como fuga de Jezabel, mas ela vai se transformando numa grande peregrinação ao encontro de Deus. Muitos de nós pregadores, quando estamos sozinhos, nos sentimos às vezes muito sozinhos quando estamos, por exemplo, preparando uma pregação, quando estamos orando sozinhos, olhando muitas vezes só para nós. E o convite, irmãos, aqui nesse momento é que nós olhemos para o Senhor, que nós olhemos para o Senhor que está fora das nossas cavernas. Nossas cavernas muitas vezes são as prisões que nós mesmos nos colocamos. Mas o Senhor passa do lado de fora da caverna e Ele nos chama para sair dessa caverna. Qual é a sua caverna? Eu queria perguntar para você, meu irmão, você que nos acompanha nesse encontro, em que caverna você se colocou? Em que caverna você permitiu estar durante esse tempo da sua vida? E talvez você esteja pensando, mas eu não estou em caverna nenhuma. Talvez esteja sim. Talvez a sua caverna é o seu desânimo. Talvez a sua caverna é o seu, talvez me desculpe dizer essa palavra, mas o seu desleixo em ler a palavra, em meditar na palavra, em se alimentar diariamente da palavra. O Senhor está chamando a todos nós a sairmos da caverna, assim como Ele chamou Elias. Porque o Senhor quer nos alimentar. O anjo, a figura do anjo, a figura daquele que é enviado por Deus. O Senhor quer enviar para nós, na pessoa desse anjo que Ele enviou para Elias, para nos lembrar que o nosso alimento, o alimento que alimenta a vida do pregador é a palavra e o Espírito. Existe essa relação intrínseca. Toda essa passagem, toda essa reflexão de Elias, ela tem como predomínio, o assunto predominante, eu não sei se você observou, mas é a comida. A comida. Os corvos trazem comida para Elias. Elias, enquanto está com a viúva, fornece alimento àquela viúva. O alimento e o profeta têm uma ligação muito íntima, porque o profeta tem a responsabilidade de alimentar as pessoas. E como ouvirão pregar se não houver? Como conhecerão se não houver quem pregue? Como conhecerão Jesus? E como ouvirão falar de Jesus se não houver um profeta, um pregador que alimente, que traga alimento para a vida dessas pessoas? O murmúrio do vento, a brisa suave que passou do lado de fora daquela caverna, simboliza a nossa intimidade com Deus. Nós, pregadores, somos chamados a sermos íntimos de Deus, nesse diálogo com Ele. Saiamos, irmãos, dessa caverna para anunciar. Nós não podemos nunca aceitar caverna nenhuma como forma de viver para nós, porque caverna é prisão, caverna é lugar onde nós não devemos estar. A palavra de Elias, o que ela faz? Quando Elias, por exemplo, está com a viúva, a palavra de Deus, ele alimenta. Na figura do profeta, alimenta. A palavra de Elias esvazia de trigo os campos e enche de farinha a vasilha da viúva de Sarepta. A palavra de Elias, aquele que está mortalmente perseguido,
devolve a vida para o filho daquela viúva. Meus amados irmãos, reflitamos em Elias e tomemos esse profeta como um grande exemplo para as nossas vidas. É necessário que nós nos alimentemos da palavra, que nós aprofundemos na palavra, para que essa palavra possa tocar profundamente a vida dos nossos irmãos. Não desanime. Levante-se e coma. Levante-se cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá a graça do soerguimento, é aquele que nos levanta, é aquele que nos põe de pé, é aquele que nos dá força, como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, força para nos colocarmos em pé e comermos, alimentarmos-nos da palavra de Deus, para que essa palavra alimente a outros irmãos. Entendem a nossa responsabilidade? Entendem a importância de eu e você pregarmos com desassombro a palavra de Deus, cheios de força, porque essa palavra entrou em nós, se fez carne em nós, nos robusteceu para que nós anunciemos essa palavra e essa palavra também robusteça, alimente a vida de tantas outras pessoas. Para que nós não fiquemos pregando, nós precisamos parar de pregar, fazendo as pessoas ficarem olhando para elas mesmas. Nós temos que pregar para que as pessoas olhem para Jesus. Sim, irmãos, nós não temos que ficar pregando para que as pessoas olhem para elas mesmas. Nós temos que atrair o olhar das pessoas para que elas olhem para Jesus, porque olhando para Jesus elas serão alimentadas, olhando para Jesus elas terão em quem crer, olhando para Jesus elas terão as suas vidas salvas, olhando para Jesus elas terão o alimento da vida eterna, que é o próprio Cristo, que é fazer a vontade de Deus, corpo, sangue, alma e divindade, Eucaristia sagrada que nos alimenta. Meus amados irmãos, eu queria convidar você agora a orar. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, faça de nós pregadores do estado de Santa Catarina, homens e mulheres que sim, respondem com um sim ao chamado de como o Senhor nos convoca, como o Senhor nos chama à evangelização. E sem medo, Senhor, não nos colocando em nenhuma caverna, não nos deixando que nenhum sentimento, que nada nos coloque em nenhuma caverna, que nada nos aprisione, que nós saiamos das cavernas das nossas vidas para anunciar o Teu nome, para que as pessoas sejam alimentadas da Tua palavra. A palavra não é nossa, Senhor. As nossas palavras não alimentam ninguém. As nossas palavras não saciam a fome de ninguém, mas a Tua palavra, Senhor, sim, Senhor, a Tua palavra, ela é fonte de alimento para as pessoas. A Tua palavra é alimento para os nossos irmãos. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos servidores da Sua palavra e para que ao pregar nós alimentemos, para que ao pregar as pessoas sejam ressuscitadas, que como Elias, Senhor, onde está o homem que anuncia a palavra? Onde está o homem que traz a palavra de Deus nos seus lábios? Não falte alimento para nenhuma pessoa. Onde está o homem que traz a palavra de Deus na sua vida, no seu coração? Não haja nenhuma situação de morte, mas que haja apenas situações de vida, e aquelas vidas que estão em situação de morte, que elas reconheçam que pelo Teu senhorio, que pela Tua força, Jesus, elas podem voltar à vida por aquela que se alimenta da Tua palavra. Glórias ao Teu nome, Jesus, que em tudo o Senhor seja honrado, adorado, glorificado, que em tudo, Senhor, o Seu nome seja santo, forte, poderoso e, acima de tudo, alimento para as almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras do estado de Santa Catarina. Foi uma alegria para mim estar com vocês nesse momento. Peço, oro, clamo ao Senhor por cada um de vocês, que o Senhor os tire de qualquer caverna que você estiver e que você saia dessa caverna e vá anunciar o nome de Jesus a todos aqueles que precisam desse alimento, que é o próprio Cristo. Que Deus o abençoe.